Num mundo onde a expectativa de vida continua crescendo, existem pessoas verdadeiramente notáveis que ultrapassaram todas as previsões, desafiando os limites da idade. Dos segredos centenários mais tradicionais à impressionante longevidade de quem superou todas as probabilidades, conheça agora as 20 pessoas mais velhas que já viveram na história. O homem mais velho do mundo teve uma história agridoce para contar antes de falecer. Em fevereiro de 2020, aos 112 anos e 344 dias, ele foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records. Tristemente, faleceu apenas 2 semanas depois, como se tivesse vivido só o suficiente para conquistar o título antes de partir. Apesar disso, Watanabe deixou um legado admirável. Teve 5 filhos, 2 netos, 16 bisnetos e um tataraneto. Ele pôde acompanhar o crescimento da família e viver muitos momentos especiais com todos. Nascido em 1907, era o mais velho de 8 irmãos. Após concluir seus estudos em agricultura, trabalhou em uma plantação de açúcar e depois mudou-se para Taiwan, onde se casou com Mitsu e formou sua família. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu no exército japonês. Após se aposentar, dedicou seu tempo aos hobbies preferidos. Com seu filho Tatsuo, construiu uma casa em uma área rural e passou a cultivar batatas, tomates, morangos e ameixas. De forma impressionante, continuou cuidando da lavoura até os 104 anos. Quando perguntado sobre o segredo da longevidade, Watanabe dizia que o importante era ser feliz e manter sempre um sorriso no rosto. Sua esposa confirmava seu jeito gentil. Em mais de 50 anos de casamento, nunca o viu levantar a voz ou ficar bravo. Ele sempre apoiava os projetos dela e a elogiava com frequência. Viver com filhos, netos e bisnetos sob o mesmo teto também contribuía para sua alegria constante. Número 1. Jeanne Calment. Conheça Jeanne Louise Calment, uma francesa supercentenária que viveu impressionantes 122 anos e 164 dias, um total de 44.724 dias vividos. Ela detém o título de pessoa mais velha com idade totalmente verificada. Sua vida longa despertou o interesse da ciência, já que sobreviveu à própria filha e ao neto. Nascida em 21 de fevereiro de 1875, em Arles, na França, vinha de uma família conhecida por viver bastante. Seu irmão mais velho, François, chegou aos 97 anos. Seu pai, Nicolas, um construtor naval, viveu até os 93, e sua mãe, Marguerite Gilles, de uma família de moleiros, alcançou os 68 anos. Em 1986, aos 111 anos, Jeanne foi reconhecida como a pessoa mais velha da França. 2 anos depois, aos 112, ganhou o título de pessoa mais velha do mundo, conforme o Guinness World Records. Em outubro de 1995, quando foi oficialmente declarada a pessoa mais velha de todos os tempos, seu status alcançou um novo patamar. Jeanne Calment tornou-se a supercentenária mais documentada da história, ultrapassando todos os registros anteriores de longevidade humana. Sua jornada continua inspirando pesquisadores e admiradores ao redor do mundo. Número 2. Jiroemon Kimura. Jiroemon Kimura, originalmente chamado Kinjiro Miyake, nasceu em 19 de abril de 1897, na cidade de Kyotango, na província de Kyoto, Japão. Filho de Maurizo e Fusa Miyake, foi criado em uma vila de pescadores chamada Kamiokawa. Embora tenha sido o segundo melhor aluno da turma, concluiu os estudos na escola aos 14 anos. Aos 17, iniciou uma carreira de 45 anos nos correios locais, aposentando-se em 1962, com 65 anos. Também trabalhou no Departamento de Comunicações do governo japonês na Coreia. Quando retornou para casa, casou-se com sua vizinha, Yae Kimura, e adotou o sobrenome dela, tornando-se o 9º membro da família Kimura. Isso ocorreu porque a família da esposa não tinha herdeiros homens. Mesmo aposentado, Jiroemon continuou ativo como agricultor, ajudando seu filho até os 90 anos. Sua esposa faleceu em 1978, aos 74 anos. Kimura faleceu de causas naturais em 12 de junho de 2013, com 116 anos e 54 dias de vida. Ele deixou um vasto legado familiar. 5 netos, 13 bisnetos, 25 tataranetos e 13 trinetos.
Detém vários recordes impressionantes. É o homem validado mais velho da história, uma das 10 pessoas mais velhas já registradas e uma das mais longevas do Japão. Porém, com o passar do tempo, atualmente ocupa a 22ª posição entre os mais velhos do mundo. Kimura foi a última pessoa validada nascida em 1897, ainda viva, e o mais velho residente já registrado na história da prefeitura de Kyoto. Número 3. Jiroemon Kamira. Jiroemon Kamira teve um papel marcante nos registros históricos de longevidade. Em 2013, era considerado o homem mais velho ainda vivo, com 116 anos. Em dezembro de 2012, ele liderava a lista de indivíduos validados mais velhos. O Guinness World Records reconheceu Kamira como o homem mais velho já documentado até aquele momento. Kamira tinha uma grande família, com 7 filhos, 14 netos, 25 bisnetos e 13 trinetos. Ver sua família prosperar lhe proporcionava imensa alegria. Entre os parentes, circulavam diversas teorias sobre o que teria contribuído para sua impressionante longevidade. Alguns acreditavam que seu forte desejo de viver foi determinante, uma característica comum entre pessoas que enfrentam os desafios da vida com determinação. Kamira demonstrava apreço pela natureza e pelo mundo ao seu redor, gostando de contemplar o céu. Além disso, era adepto de uma dieta leve, hábito que muitos associam à manutenção da saúde e ao aumento da expectativa de vida. Ao longo da vida, recebeu cuidados e apoio constantes da família, até falecer em junho de 2013. Alcançar a marca de 116 anos é algo realmente extraordinário, e só podemos imaginar o número de histórias e experiências que ele carregava. Número 4. O humano mais velho da Indonésia. Vamos agora à história intrigante de um homem que desafiou todas as expectativas. Em 2017, surgiu na Indonésia a notícia do falecimento de um senhor que afirmava ter 146 anos. De acordo com seus documentos, ele teria nascido em dezembro de 1870, numa época em que o país ainda não possuía registros oficiais de nascimento. Como era de se esperar, houve muita desconfiança, já que erros nesse tipo de documentação são comuns. No entanto, autoridades informaram à emissora britânica que, após exames e entrevistas, os papéis foram considerados válidos. Questionado sobre o segredo de sua longevidade, ele deu uma resposta comovente. Paciência e o amor recebido da família foram fundamentais. Essa ideia ressoa com muitas pessoas, já que o afeto pode ter um impacto real na saúde. Independente da validade oficial da idade, sua história é impressionante. Ele sobreviveu a 4 esposas, 10 irmãos e todos os seus filhos. Tornou-se uma lenda em sua vila, conhecido por contar histórias fascinantes sobre guerras contra o Japão e os colonizadores holandeses. Curiosamente, ele era fumante inveterado, assim como Winston Churchill. E mesmo assim, sua saúde aparentemente não foi afetada por isso. Ainda que haja dúvidas sobre sua real idade, a trajetória desse senhor extraordinário captura a imaginação de todos. Verdadeira ou não, sua experiência de vida e resiliência continuam a nos inspirar. Número 5. Dharampal Singh. Dharampal Singh Guda, um maratonista indiano de impressionantes 120 anos, se autodeclara o homem mais velho do mundo. Vindo de uma vila pitoresca chamada Guda, ele afirma ter nascido em 6 de outubro de 1897. Por profissão sempre foi agricultor, mas sua paixão por corridas começou ainda na juventude. Ele atribui sua saúde duradoura a uma alimentação disciplinada desde a infância. Dharampal segue uma rotina rigorosa e saudável. Sua dieta é equilibrada e inclui chutney caseiro, água mineral e suco de limão. Orgulhoso de sua saúde, costuma dizer: "Sigo uma dieta saudável e estou com ótima saúde." Ele evita alimentos gordurosos, bebidas alcoólicas, fumo e produtos de origem animal, sendo um vegetariano estrito. Apesar da ausência de uma certidão de nascimento, Dharampal apresenta documentos emitidos pelo governo da Índia que sustentam sua alegação: passaporte, título de eleitor, cartão de identidade fiscal e registro oficial, todos indicando 1897 como seu ano de nascimento. Sua habilidade atlética também é impressionante. Acumulou mais de 20 medalhas em competições nacionais e internacionais dentro de sua faixa etária. Um de seus maiores feitos foi conquistar uma medalha de ouro no Campeonato da Malásia, em 2014, mostrando que, mesmo com idade avançada, a força de vontade pode levar a feitos extraordinários. Número 6.
Tekla Juniewicz. Nascida em 10 de junho de 1906, na cidade de Krzysztofory, então parte do Império Austro-Húngaro, atualmente território ucraniano, Tekla Juniewicz, originalmente Tekla Dadak Krzyżanowska, foi testemunha de mudanças históricas marcantes ao longo de sua longa vida. Com a independência da Polônia em 1918, ela passou a integrar a Comuna de Rodzel. Após a Primeira Guerra Mundial, a região foi incorporada à União Soviética, até finalmente tornar-se parte da Ucrânia independente em 1991. Filha de Jan e Katarzyna Dadak, Tekla tinha duas irmãs mais novas, Rosalia e Katarzyna. Infelizmente, sua mãe faleceu durante a Primeira Guerra Mundial e seu pai trabalhava para o conde Karol Lankoronsky. Em 11 de maio de 2020, Tekla alcançou um feito notável. Superou o recorde anterior de longevidade de Goldie Michaelson, tornando-se a pessoa mais velha nascida em território da atual Ucrânia. Com 113 anos e 335 dias, ela passou a ser reconhecida como a mais longeva do país. Na Europa, ocupa a sexta posição entre os indivíduos mais longevos, atrás apenas de Maria Giuseppa Robucci, Lucille Randon, Emma Morano e Jeanne Calment. Tekla também se destaca por ser a europeia mais velha da história fora dos países França e Itália. Número 7. Erna Zan. Em 14 de abril de 1908, nasceu Erna Emília Augusta Miller no condado de Winnebago, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Filha de Henry e Olga Miller, cresceu com suas irmãs mais novas, Adeline e Marjorie, e seu irmão mais velho, Herbert. Desde cedo, Erna apreciava atividades como natação, trabalhos manuais e andar a cavalo, e os domingos geralmente eram reservados para esses prazeres. Um dos momentos mais marcantes de sua vida foi presenciar a construção do Monte Rushmore. Ela chegou a visitar o local durante a obra e guardou essa experiência como uma memória inesquecível. Com 113 anos e 60 dias, Erna ultrapassou Bertha Harris e tornou-se a pessoa mais velha nascida em Wisconsin, em 13 de junho de 2021. Sua idade foi oficialmente confirmada em 8 de janeiro de 2022 pelos pesquisadores Robert Young e Wacław Jan Kubiak, sendo reconhecida pelo Grupo de Pesquisa em Gerontologia. Mas seu feito não parou por aí. Em 21 de junho de 2020, ao atingir 114 anos e 68 dias, superou Anna Stoer e tornou-se a pessoa mais longeva nascida em Minnesota. Infelizmente faleceu em 9 de agosto de 2022, aos 114 anos e 117 dias, no Oaks Living Center, em New Ulm, Minnesota. Erna foi até sua morte a quarta pessoa mais velha nascida nos Estados Unidos, a oitava no ranking global validado e a terceira mais velha vivendo em solo norte-americano. Ela fazia parte de um grupo cada vez mais raro de americanos nascidos nos primeiros anos do século XX, deixando um legado inspirador e memorável. Número 8. Chiyo Miyako. Chiyo Miyako, uma japonesa de espírito forte, deteve o título de pessoa viva mais velha do mundo durante 3 meses, a partir de 21 de abril de 2018. Atualmente é a terceira mulher japonesa mais longeva da história, atrás de Kei Tanaka e Nabe Tajima. Nascida em 2 de maio de 1901, no vilarejo de Uasa, na província de Wakayama, era a quarta de 5 irmãos. Embora sua cidade fosse famosa pela produção de tangerinas, seus pais comandavam uma loja de papel. Desde cedo, Chiyo assumiu responsabilidades, já que era a filha mais velha sobrevivente. Ela teve um bom desempenho na escola, exceto em educação física, que nunca foi seu ponto forte. Depois do ensino fundamental, ingressou em uma escola de telegrafia em Osaka, onde concluiu os estudos como operadora de telégrafo. Foi ali também que conheceu seu futuro marido, Shoji, que mais tarde trabalhou nos caminhos de ferro nacionais do Japão. Durante a vida a dois, o casal se mudou várias vezes, incluindo um período na cidade de Pequim, na China. Chiyo faleceu em 22 de julho de 2018, em Nishiku, Yokohama, na província de Kanagawa, aos impressionantes 117 anos e 81 dias. Pouco tempo depois de ser oficialmente reconhecida pelo Guinness como a pessoa viva mais velha do mundo naquele momento. Número 9. Kei Tanaka. Após o falecimento de Chiyo Miyako, Kei Tanaka assumiu o título de pessoa mais velha do mundo. Sua vida extraordinária chegou ao fim, aos impressionantes 119 anos e 107 dias.
tornando-se a segunda pessoa verificada mais longeva da história, atrás apenas de Jeanne Calment. Nascida em 2 de janeiro de 1903, na cidade de Wajiro, atualmente parte de Higashiku, Fukuoka, na ilha de Kyushu, Kane era a terceira filha e a sétima criança do casal Kumayoshi e Kumaota Tanaka. Ela frequentemente expressava o desejo de alcançar os 120 anos de idade, atribuindo sua longevidade a 3 fatores: fé inabalável em Deus, alimentação saudável e seu amor pela matemática. Tanaka enfrentou diversas dificuldades ao longo da vida. Aos 35 anos, contraiu febre para tifoide junto com sua filha adotiva. Aos 45, foi submetida a uma cirurgia para remover um câncer no pâncreas. E, inacreditavelmente, aos 103 anos, passou por uma nova cirurgia, dessa vez para tratar um câncer no cólon, em 2006. Sua força de vontade era admirável. Em 2010, seu segundo filho e a esposa dele lançaram um livro chamado Nos Bons e Maus Momentos, aos 107 anos, que registrava sua incrível trajetória de vida. Em setembro de 2017, ela concedeu uma entrevista à emissora local quando tinha 114 anos. Finalmente, em 9 de março, a Guinness World Records validou sua idade, reconhecendo Kane Tanaka como a pessoa viva mais velha e a mulher viva mais velha do mundo. Número 10. Mbagoto. Mbagoto, conhecido como o homem mais velho da Indonésia, chegou à impressionante idade de 145 anos. Nascido em 31 de dezembro de 1870, testemunhou transformações históricas extraordinárias. Curiosamente, desde 1992, Goto já havia mandado preparar sua própria lápide com a idade que gostaria que fosse gravada, revelando seu modo singular de encarar a vida. Ele sobreviveu a 11 irmãos, 4 esposas e 8 filhos. Ao longo da vida, Mbagoto viu de perto eventos históricos marcantes. As 2 guerras mundiais, a invenção da televisão, o surgimento dos automóveis, dos aviões e outras inovações que hoje fazem parte do cotidiano. Quando questionado sobre o segredo da longevidade, sua resposta era simples: paciência. O escritório de registros da Indonésia validou sua data de nascimento, mas ainda aguardava a verificação independente necessária para incluí-lo oficialmente entre os mais longevos do mundo. Mesmo em estado de saúde fragilizado, necessitando de ajuda para tarefas básicas como se alimentar e tomar banho, Mbagoto fazia questão de aproveitar o tempo com sabedoria. Como sua visão já não permitia assistir televisão, ele se mantinha informado e entretido ouvindo rádio, sempre atento ao mundo ao seu redor. Número 11. Walter Bruening. Walter Bruening nasceu em 21 de setembro de 1896, na cidade de Melrose, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Suas memórias mais antigas remontavam ao século XIX, e ele recordava com nitidez as histórias que seu avô, um veterano da Guerra Civil Americana, costumava contar. Quando tinha por volta de 4 ou 5 anos, a família mudou-se para Desmet, em Dakota do Sul, onde ele frequentou a escola por 9 anos. Na época, não havia eletricidade, água encanada nem encanamento sanitário. Apesar das condições simples, a longevidade era comum em sua família. Os irmãos viveram entre 70 e 100 anos, e ambos os avós chegaram aos 90. Aos 14 anos, em 1910, Walter deixou a escola para trabalhar lavando formas de pão por apenas 2 cruzeiros e 50 centavos por semana. Sua vida profissional foi marcada por dedicação. Em setembro de 2006, quando completou 110 anos, foi homenageado como o ferroviário aposentado mais velho do século. Sua morte foi um marco. Em 2009, todos os outros homens nascidos no século XIX já haviam falecido, restando apenas ele e Jiroemon Kimura, do Japão, vivos até os anos 2010. Número 12. Edna Parker. Edna Parker nasceu e cresceu em uma fazenda no condado de Shelby, no estado de Indiana, entre as regiões de Bengal e Hendricks Township. Desde jovem, seguia uma dieta rural típica, baseada em carnes e alimentos ricos em amido. Depois de se formar na escola secundária de Franklin, continuou seus estudos no Colégio Franklin, buscando uma formação técnica. Tornou-se professora em uma escola de 2 cômodos na comunidade de Smithland, Indiana. Em 12 de abril de 1913, Edna casou-se com Earl Parker, seu vizinho. Infelizmente, ele faleceu em 23 de fevereiro de 1939.
O casal teve 2 filhos, Clifford e Earl Jr., ambos falecidos antes dela. Em abril de 2008, com 115 anos, Edna ainda se orgulhava da família extensa. 5 netos, 14 bisnetos e 13 tataranetos. Suas irmãs Georgia e Opal também tiveram vidas longas, falecendo aos 99 e 88 anos, respectivamente. Em seu aniversário de 115 anos, Edna celebrou 2 eventos memoráveis na casa de repouso Heritage House. Balões coloridos foram lançados ao céu. Um evento privado no dia do seu aniversário, 20 de abril de 2008, e outro público 2 dias antes. Esse marco a colocou entre os raros 21 indivíduos com idade validada de 115 anos. Edna faleceu pacificamente em 26 de novembro de 2008, aos 115 anos e 22 dias, em um lar de idosos em Indiana. Número 13. Christian Mortensen. Christian Mortensen, um supercentenário dinamarquês americano, conquistou o título de homem mais velho com idade verificada da história, vivendo até os 115 anos e 252 dias. Seu recorde durou quase 15 anos, até que Jiroemon Kimura, do Japão, o superou em dezembro de 2012. Sua longevidade excepcional destacou-se até mesmo entre outros supercentenários escandinavos. Christian superou Astrid Zachrisson, da Suécia, que faleceu no dia em que completou 113 anos. Nativo da Dinamarca, ele é o único nascido na região nórdica a ter vivido além dos 113 anos de forma verificada. Tendo imigrado para os Estados Unidos em seus 20 e poucos anos, Mortensen manteve o recorde de imigrante mais longevo até que, por uma margem de apenas 5 dias, foi superado por Dina Manfredini, uma italiana-americana, em dezembro de 2012. Christian faleceu pacificamente em 25 de abril de 1998, em San Rafael, Califórnia, nos Estados Unidos. Sua morte marcou o fim não apenas de uma vida extraordinária, mas também da última pessoa nascida em 1882 ainda viva. Ele continua sendo uma figura histórica por sua longevidade e por representar o último nórdico a ultrapassar os 113 anos de idade. Número 14. Luo Maisen. Viajando da Indonésia para a China, encontramos a história intrigante de Luo Maisen, uma mulher que afirmava ter alcançado a impressionante idade de 127 anos em 2012. No entanto, verificar essa informação mostrou-se uma tarefa quase impossível. Segundo ela, nasceu em 1885, mas como na região onde vivia não havia registros civis até após a Revolução Comunista de 1949, o único documento que possuía era uma cópia desbotada de seu cartão de identidade de 2011, o que não bastava como prova concreta para confirmar o recorde. Apesar da ausência de documentação oficial, muitos atribuem a possibilidade de longevidade a fatores ligados ao estilo de vida da região. Trabalho físico intenso desde o amanhecer até o anoitecer, como cultivo agrícola e subidas em montanhas, sono regular, muitas vezes em camas separadas dos cônjuges, e o hábito de mergulhar os pés em água quente todas as noites. A dieta local também é apontada como um fator positivo, rica em vegetais cultivados sem agrotóxicos, com pouco consumo de carne e alimentos fritos. Essa rotina simples, porém exigente, pode ter favorecido uma vida mais longa. Entretanto, sem uma base documental sólida, é extremamente difícil comprovar com precisão a idade real de Luo Maisen, uma situação comum em áreas rurais e historicamente negligenciadas nos registros. Assim, seu caso permanece envolto em incertezas, embora continue inspirando curiosidade e admiração. Número 15. A escolha dos inscritos. Agora, vamos à escolha especial do público. Uma imagem que desafia os limites do tempo. Prepare-se para conhecer o monge idoso Luang Fo Yai, cuja aparência impressionante causou alvoroço na internet. Luang viveu incríveis 109 anos, graças à sua dedicação à meditação, à vida pacífica e à convivência familiar harmoniosa. Mas sua fama surgiu de maneira inesperada. Pouco antes de falecer, tornou-se um fenômeno na plataforma de vídeos curtos. Sua neta publicou um vídeo que mostrava sua fragilidade, o que gerou uma onda de teorias mirabolantes. Alguns internautas afirmaram que ele teria 169 anos. Outros chegaram a dizer que se tratava de uma senhora de 399 anos. A imagem viralizada provocou uma mistura de assombro, respeito e especulação.
É impressionante como uma única fotografia pode gerar tanta curiosidade. O legado de Luang Foyai é um testemunho de paz interior, disciplina e respeito à vida. E, claro, um grande lembrete de que nunca se sabe o que a internet pode transformar em fenômeno global. Número 16. Emiliano Mercado del Toro. Conheça Emiliano Mercado del Toro, um porto-riquenho que viveu uma vida extraordinária e recebeu reconhecimento como um dos mais longevos do mundo. Ele faleceu em 2 de janeiro de 2007, aos incríveis 115 anos e 156 dias. Curiosamente, sua longevidade passou despercebida por muito tempo. Foi apenas quando completou 110 anos, durante um desfile em sua cidade natal, que um repórter escreveu uma matéria sobre ele, despertando o interesse do público e dos estudiosos. A partir daí foram coletados diversos documentos que confirmaram sua idade e consolidaram sua posição entre os mais velhos do planeta. Veterano da Primeira Guerra Mundial, Emiliano também detém o recorde de veterano mais longevo entre todas as forças militares mundiais. Essa honra foi reconhecida oficialmente em 1993, quando o então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, lhe concedeu uma medalha comemorativa pelos 75 anos do fim da guerra. Apesar de nunca ter se casado nem tido filhos, Emiliano costumava brincar dizendo que teve 3 namoradas ao longo da vida. Viveu com simplicidade e trabalhou nas plantações de cana-de-açúcar até os 81 anos de idade, levando uma vida tranquila e feliz. Número 17. Joan Hildeveth Small. Joan Hildeveth Small é o indivíduo com a idade mais avançada já registrada na história da Espanha. Natural da ilha de Maiorca, Joan se tornou supercentenário e ganhou reconhecimento internacional após o falecimento de Yukichi Tsuganji, do Japão, em setembro de 2003, e de Maria Teresa Fumarola Longorio, da Itália, em maio do mesmo ano. Ele passou então a ser considerado o homem mais velho vivo da Europa e do mundo, com 113 anos. Joan ocupa um lugar especial na história, sendo um dos únicos 4 homens que, de forma comprovada, ultrapassaram os 114 anos de idade. Sua mãe, Catalina Moll Mercedes, infelizmente faleceu ainda jovem, aos 25 anos, antes do fim de dezembro de 1889. Ao longo da vida, Joan exerceu papel ativo em sua comunidade, atuou como conselheiro municipal na vila de Esmijorn e trabalhou como sapateiro até se aposentar, em 1959. Sua dieta era típica do Mediterrâneo, rica em pão, tomate, azeite de oliva e frutos do mar. Elementos conhecidos por favorecerem a saúde e a longevidade. Mesmo em idade avançada, Joan se manteve fisicamente ativo. Andava de bicicleta e caminhava sem ajuda até seus últimos dias. Também encontrava alegria em atividades simples como cantar, jogar futebol e tocar violão. Joan faleceu serenamente em Maiorca após alguns dias gripado, com 114 anos de idade. Ele foi o último homem reconhecidamente nascido na década de 1880 ainda vivo, e está entre os 6 homens mais longevos da história com idade verificada. Número 18. Maharashtra Murasi. Chegamos à história instigante de Maharashtra Murasi, um homem de Varanasi, na Índia, que afirmou ter nascido em 1835, o que significaria que viveu cerca de 179 anos. Segundo ele, nasceu e cresceu em Bangalore, mas mudou-se para Varanasi em 1903, onde trabalhou como sapateiro até se aposentar, em 1957. Suas alegações incluíam certidão de nascimento e documentos de identidade que, de fato, mencionavam o ano de 1835. No entanto, exames médicos modernos não conseguiram comprovar sua idade biologicamente. Embora seja teoricamente possível que um ser humano viva tanto tempo, nenhum caso registrado na história moderna ultrapassou os 150 anos de forma verificada. A dúvida que paira é: por que alguém inventaria uma idade assim? Não há uma resposta definitiva, mas alguns especialistas sugerem que pessoas com esse tipo de alegação podem estar buscando atenção ou reconhecimento. De qualquer forma, desmentir uma história como essa exige uma investigação rigorosa, incluindo o rastreamento de documentos históricos e familiares. Por ora, o verdadeiro mistério sobre Maharashtra Murasi permanece. A decisão de acreditar ou não em sua história cabe a cada um. Número 19. Dona Leandra Becerra Lumbreras. Dona Leandra Becerra Lumbreras é mais uma figura impressionante,
Ela afirmava ter atingido a idade de 127 anos, um feito notável, ainda que não tenha alegado superar o recorde oficial de longevidade. Sua idade estaria muito próxima da marca de Jeanne Calment, tornando a história plausível o suficiente para despertar interesse. Segundo relatos, sua longevidade era resultado de um apetite saudável e de longas horas de sono, hábitos frequentemente associados à vida longa. Leandra tinha o costume carinhoso de cantar para os netos e era conhecida por encantar jovens que a visitavam, ganhando imediatamente sua admiração. Ela nunca se casou, mas teve 5 filhos, todos já falecidos. Ao longo da vida, trabalhou como costureira, sustentando a família com seu talento. Mesmo com perda auditiva nos últimos anos, era sociável e adorava conversar com todos que a visitavam. Embora não tenha sido oficialmente reconhecida como a mulher mais velha da história, Leandra vivia feliz e rodeada por descendentes, netos e bisnetos, que continuavam celebrando sua memória e história. Seu legado afetivo, mesmo sem reconhecimento oficial, é indiscutível. Número 20. Li Xingyuan. E por fim, temos a figura mais misteriosa de todas, Li Xingyuan, um homem cuja alegada idade ultrapassa qualquer limite conhecido. De acordo com suas próprias declarações, nasceu em 1734 e teria vivido até 1928, atingindo inacreditáveis 196 anos. No entanto, confirmar essa longevidade é um enorme desafio. Embora sua morte tenha sido bem documentada, as evidências sobre seu nascimento e juventude são vagas ou inexistentes, o que torna quase impossível verificar sua real idade. Li atribuía sua longevidade ao conhecimento de ervas medicinais e à prática constante de hábitos saudáveis, sugerindo que havia descoberto os segredos da juventude. Mas, sem provas tangíveis, esses relatos permanecem no campo da especulação. A própria época em que viveu já dificulta as coisas. Registros civis no século XVIII, especialmente para pessoas comuns, eram frequentemente incompletos ou ausentes. Isso torna sua suposta idade quase impossível de ser comprovada. A menos que surjam documentos extraordinários, a alegação de que Li viveu quase 200 anos continuará envolta em mistério, desafiando nossa compreensão sobre os limites da vida humana e mantendo viva a fascinação por sua lenda. Essas histórias incríveis nos mostram que a vida pode ir muito além do que imaginamos. Seja por meio de hábitos saudáveis, genética privilegiada ou simplesmente por um espírito positivo, essas pessoas deixaram marcas profundas no mundo. Algumas com documentos comprovados, outras cercadas de mistério, mas todas igualmente fascinantes. O que todas elas têm em comum é que viveram com intensidade, superaram desafios e, acima de tudo, nos ensinaram que longevidade não é apenas uma questão de números, mas também de propósito, carinho, resiliência e, por vezes, até um pouco de sorte. E você? Qual dessas histórias mais chamou sua atenção? Compartilhe nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais conteúdos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!